Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Os Eternos de Jack Kirby, nessa edição Omnibus, lançada pela Panini aqui no Brasil. Bom, salvo engano, esse é o terceiro Omnibus da Panini, o primeiro da Panini Marvel, né? O primeiro foi do Conan, o segundo do Quarteto Fantástico de John Byrne e agora Os Eternos de Jack Kirby. Esse é um Omnibus um pouco menor do que os outros, né? Ele tem aí em torno de 400 páginas, pouco menos de 400 páginas. Mas vamos lá, né? Como eu disse recentemente, nós temos tido no Brasil um excelente momento no que diz respeito à publicação de Jack Kirby, assim, principalmente daquilo que eu chamo de puro Kirby. O que eu chamo de puro Kirby? São os títulos que ele escreveu e desenhou, e às vezes editou também, né? Editou, escreveu e desenhou. Nós temos aí, lançado na íntegra no Brasil, Quarto Mundo, Etrigan, Omak, vamos ter um ônibus do Capitão América agora. Bom, isso para falar da fase dos anos 70 dele, né? Essa fase dele tanto na DC quanto na Marvel dos anos 70. Dos anos 60 temos aí a parceria dele com Stan Lee saindo em vários volumes da coleção clássica Marvel. Já saiu aí do Quarteto Fantástico, né? Bom, mas o papo de hoje não é sobre a coleção clássica Marvel, não é sobre Trigun, não é sobre o Quarto Mundo, é sobre os Eternos. Assim. Essa edição aqui, ela reúne os números 1 a 19 de The Eternals e mais o anual da mesma série. Essas edições saíram entre 1977 e 1978. Dá para perceber que aqui há uma continuidade temática em relação aos Novos Deuses, em relação ao Quarto Mundo. Trabalho que o Kirby desenvolveu na DC. Esse título dos Eternos ele é publicado pela Marvel. Quando o Kirby está um pouco decepcionado com o que ele está vivendo na DC, ele volta para a Marvel, ele quer fazer algo parecido com o que ele fazia da DC, né? Inventar as suas coisas. Acaba também assumindo um título Capitão América, um título do Pantera Negra, mas ele quer inventar seus próprios personagens, suas próprias histórias com conceitos próprios, assim, né? Não trabalhando em cima de outras franquias. E Eternos é isso, né? E, como eu disse, há uma continuidade temática. Embora exista essa continuidade temática, há também diferenças, né? Os dois trabalham a ideia dos deuses entre nós, né? Mas no Quarto Mundo nós temos o quê? Né? Os novos deuses são os deuses pós-Ragnarok. Um evento extinguiu os velhos deuses e agora existem os novos deuses. Isso inclusive tinha sido uma ideia pensada originalmente para Marvel. Para o momento, para o gibi do Thor, né? O Ragnarok viria, os Asgardianos acabariam e surgiriam os novos deuses. Assim, então são deuses que sucederam aos velhos deuses. Em Eternos é uma coisa diferente. Nós não temos essa questão dos novos deuses, deuses sucedendo a outros deuses. Nós temos o quê? Né? Uma leitura dos mitos feita a partir de uma lógica da ficção científica. Vou mostrando os desenhos, né? Os desenhos do Kirby merecem muito serem mostrados, né? Como assim, né? Uma leitura dos mitos a partir da lógica da ficção científica. Eu já vou explicar, né? Havia, na época da publicação desse livro aqui, um best-seller que estava assim, fazendo a cabeça de muita gente, que é a ideia, que é um livro chamado Eram os Deuses Astronautas. Esse livro falava da suposta intervenção de alienígenas na história humana. É essa a ideia que o Kirby pega aqui. E a ideia desse livro, né, o título já fala, né, de Eram os Deuses Astronautas. Será que muito do que nós atribuímos ao sobrenatural não é tecnologia, não é intervenção de alienígenas? Há isso aqui. Isso foi trabalhado também em outros livros, em outros filmes, né? Os Eram os Deuses Astronautas não é um romance, não se pretende bem assim um romance, né? É como colocar assim, tá lançando a ideia para o grande público, mas há romance de ficção científica que trabalha essa ideia. Por exemplo, O Fim da Infância do Arthur C. Clarke trabalha essa ideia e de um jeito muito criativo. Muito criativo mesmo, não vou falar aqui para não dar spoiler, né? Mas aqui em Eternos nós temos o seguinte, né? Na aurora assim, da humanidade, a Terra foi visitada por seres de imenso poder. Esses seres são os Celestiais, né? Que nós hoje fazem parte aí do universo Marvel, aparecem em várias sagas, e eles fizeram alterações lá no proto-humano, vamos colocar, no ancestral do ser humano. E essas alterações deram origem, bom, aos próprios seres humanos, aos Eternos e aos Deviantes.
essas três raças, elas dividem a Terra, ou seja, o ser humano ele não vive sozinho da Terra. Os Eternos eles são imortais, são ultrapoderosos, são belos, ou seja, os Eternos seriam os deuses das diversas mitologias. Já os Deviantes, eles têm uma aparência monstruosa, eles têm uma genética mutável, então cada um é de um jeito, né? Inclusive, os deviantes, eles serviram também para as mitologias, para os monstros da mitologia, e para figuras como o demônio, como o diabo, enfim, né? Essas três raças habitam a Terra e duas habitam escondidas, né? Os deviantes nas profundezas e os eternos nas montanhas. E vários mitos são frutos da interação desses seres com os humanos. Como eu disse, o diabo, os mitos gregos, inclusive vários personagens são inspirados em deuses da mitologia grega, o dilúvio. E a história ela começa com o retorno dos celestiais. Esses seres ultrapoderosos que fizeram essas experiências lá na aurora da humanidade, eles voltam à Terra. O encadernado tem essa sobrecapa aqui que eu vou tirar para ficar mais fácil de manusear. Os celestiais voltam à Terra e eles voltam com um intuito. Né? Eles voltam com intuito. Olha só que interessante, né? Aqueles que são considerados deuses pelos humanos, os eternos, eles não são deuses, né? Os deuses seriam esses celestiais, eles que estariam no divino. E há uma estrutura bíblica nesse retorno aí dos eternos, né? Porque os eternos voltam para julgar, para emitir um julgamento sobre a terra, para fazer um juízo final. E as três espécies, os humanos, os deviantes e os eternos, vão reagir a essa situação. Bom, e a história ela vai a partir disso. Nós temos aqui uma desmitologização e um desencantamento das diversas religiões, a partir dessa ideia de que tudo que nós temos, né, todos esses mitos são frutos de uma intervenção de alienígenas que fizeram experimentos genéticos, né, que fizeram engenharia genética. Reparem, né, esse conceito que era relativamente novo nesse momento, é utilizado aqui, né? Essa manipulação genética. Bom, gente, eu devo dizer para vocês o seguinte, essas publicações recentes do Kirby estão me tornando um grande admirador dele. Quando falo de admirações essas publicações recentes no Brasil, né? Elas estão me tornando um grande admirador do cara, um grande fã mesmo, assim, né? Bom, claro que antes eu sabia da importância do Jack Kirby, mas o meu contato com a obra dele era muito limitado. Li basicamente o quarteto dele com Stan Lee, acho que as 40 primeiras edições, as 30 e poucas primeiras edições, que eu gosto bastante, inclusive, né? Mas agora eu tô lendo bem mais Kirby e tô gostando muito, assim. Gente, como é que esse cara era criativo, assim. E eu tenho que reconhecer, né? Ele trata de temas pelos quais eu tenho bastante apreço, né? Essas tramas com o escopo cósmico, essa criação de futuros possíveis, o Mach é bem isso, né? Enfim, parece que ele trata da origem e do destino do ser humano. Eu gosto muito disso. Fora que os desenhos são ótimos, assim. Há umas páginas duplas que são excelentes. Eu estou procurando uma aqui para mostrar para vocês. Algumas páginas que realmente a gente fica assim impactado ao olhar, né? Deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Olha só essa página. Essa página aqui. Olha só que coisa bacana, né? Essa coisa bacana. Enfim, eu estou realmente me tornando um grande admirador do cara. Querendo ler tudo tudo. Bom, o que ele fez, né? Inclusive, torço para a Panini continuar lançando, a gente ter Kamandi, ter o Pantera Negra dele. Bom, que venham mais e mais coisas, né? Bom, no caso dos Eternos, assim, vale dizer que, em estrito senso, esse não é um título de super-heróis. Assim, não é. É um épico de ficção científica. É claro, dialoga muito com tramas de super-herói, mas em estrito senso não é. E é um título que claramente não está inserido na cronologia do universo Marvel. Há menções aqui, com certeza, é coisa que o Kirby cede por pressão editorial, a menção a S.H.I.E.L.D., por exemplo, é a única menção mais forte, assim. Porque as demais referências, por exemplo, uma pessoa que fica com a cabeça do Coisa, ou uma luta que há com o Hulk, elas são sempre feitas a partir da lógica de que esses personagens são personagens de quadrinhos. É claro, ele poderia dizer depois, não, se passou no universo Marvel, mas aqui claramente isso é uma concessão que ele faz, é uma trama que se passa em universo
próprio, assim. E uma trama que funciona como contínuo. Eu tava até, quando estava planejando esse vídeo, eu pensei em dividir em duas partes, como eu fiz com o ônibus do quarteto do John Byrne. Na verdade, o ônibus do quarteto do John Byrne, eu dividi em três partes para comentar, mas Eternos não dava, porque se eu fizesse isso, a resenha não ia ficar tão legal. Porque aqui não é um título como Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, que se criou um conceito de personagem e, bom, cada edição é uma aventura, cada arco é uma aventura. Não, isso é uma saga em contínuo, assim, né? E é também mais uma das histórias não terminadas do Jack Kirby, tal como o Mac, tal como Quarto Mundo. Eu fiquei pensando, né? Jack Kirby, nesses títulos, principalmente em Quarto Mundo e Eternos, ele quer contar uma grande saga. No caso de Quarto Mundo, ele chega a reconhecer que a inspiração é o Senhor dos Anéis, ele quer contar um grande épico. E eu penso que essa situação de não término dessas sagas se deve ao fato dele contar essas histórias num formato que não era propício a elas, que é o formato de revista mensal. Nessa época, não está aí posto no mercado a possibilidade, vamos lá, Jack Kirby faz uma minissérie dos Eternos, uma série, vamos anunciar uma série em 15 edições dos Eternos. Não é isso, começa uma revista mensal. E o Kirby estava acostumado a escrever para revista mensal. Acontece que essas revistas lá no longo prazo não vão se sustentar nas vendas. Eterno até que não vendeu mal, teve uma venda razoável, mas isso não se sustenta nas vendas e a coisa acaba, né? Porque foi pensado como uma revista mensal, até no momento acaba e a trama não foi concluída, assim. Uma mensal tem uma narrativa toda própria. Ela permite, por exemplo, afluentes, tá lá, a trama principal está acontecendo, você cria um caminho para o lado. Ela permite, sei lá, enchimentos na trama, coisas que não fazem a trama avançar tanto, mas que são interessantes. O Kirby usa de todos esses recursos aqui. Se fosse uma minissérie, com certeza isso seria pensado de uma maneira diferente. O traço de começo, meio e fim seria melhor planejado. Há coisas aqui, por exemplo, que o Kirby não desenvolve. Por exemplo, a situação da Unimente lá, né? Que é uma junção de todos os Eternos. Cara, isso é uma coisa, é um ápice, né? Aquilo acontece, a gente espera que aquilo vai dar algum resultado. Não tem nada, assim, né? Não tem nada. De novo, assim, né? Isso não... acredito que isso não seja um spoiler, graças, vocês vão ver como é que isso se desenvolve, mas aquela coisa não é desenvolvida. Não é desenvolvida, provavelmente ele ia pegar aquilo mais pra frente, né? É porque ele fez aí um afluente, mas aqui a gente fica, caramba, né? Pra que foi feito isso? Isso era tão grandioso, mas não teve efeito nenhum. Acontece esse tipo de coisas aqui. Em Eternos, o Kirby está pensando em algo, num escopo cósmico, né? Uma saga que é o destino da humanidade e de outras duas raças, mas também em algo de longo prazo, tanto que a trama começa com os Eternos, com os Celestiais voltando para fazer o julgamento de 50 anos, e aqui não se passam meses, não se passaram meses na história. E, assim, Eterno até que durou razoavelmente, né? Durou 19 edições. E embora a situação não tenha fechamento, o andamento e as ideias são muito interessantes. A primeira história tem seus problemas. Ao meu ver, as coisas não parecem fechar, né? Bom, os deviantes sabiam do local onde supostamente ficava o farol e esperaram, os Eternos irem lá para destruir. Por que eles não foram lá antes, né? É coisa que a gente fica pensando. Há umas coisas meio pueris ali, um monte de coisa que a gente fica pensando. Bom, qual o papel do farol? Os Celestiais viriam, eles vieram porque foram chamados. Então, a primeira edição, eu acho que ela não funciona muito bem. Mas me parece que ali foi só para o Kirby colocar os elementos, né? Depois a coisa vai numa crescente muito interessante, a coisa anda muito bem. Enfim, foi uma leitura muito prazerosa. Vale, antes de terminar, dizer que, embora não tenha sido pensado como algo para o universo Marvel, isso foi incorporado ao universo Marvel, né? Tanto os personagens, os Eternos, quanto diversos conceitos, diversas ideias. Só pensar na importância dos Celestiais para esse cosmo da Marvel. Vez por outra, como eu disse, aparece alguma saga cósmica aí, né? Inclusive, eu gostaria de ver mais Eternos aqui. Eu li a saga que foi escrita pelo Neil Gaiman, acho que eu tenho até aqui, talvez até faça uma resenha em breve, releia, fazer uma resenha, mas há, por exemplo, uma série dos Eternos de 1985, uma série em 12 edições. Penso que seria muito legal se a Panini lançasse isso, né? Isso não é Kirby mais, mas seria muito legal ver isso aqui também. Gostei muito, tanto dos personagens, dos conceitos, e tô cada vez mais embasbacado com o Jack Kirby. É muito prazeroso, pelo menos eu gosto muito. Fui realmente fisgado. É isso, minha gente. Tá aí o meu olhar sobre Eternos do Jack Kirby, né? Você leu, você gostou, você não gostou, dá teu joinha. Dá teu joinha se você gostou do vídeo, comenta se você
se concorda com meus olhares, se não concorda, como eu disse, se gostou, se não gostou, enfim, né? Esse jabás todo que você já conhece, né? Curte, comenta, compartilha. O link da Amazon está na descrição do vídeo, caso você vai fazer uma compra nessa loja usando esse link, você ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Bom, é isso, minha gente. Valeu por ter assistido, um abração e até o próximo vídeo.